Oi, você, como é que você tá? Eis aqui mais um dia da nossa leitura bíblica, dia de número 105, 1 Samuel, capítulo 27 a 29. Eu, aqui para você, pastora Bianca, família Viva Louveira. Mas antes disso, essa camisa que vos apresenta, eis Marcha para Jesus. Faltam 44 dias, quase lá em menos de 2 meses, vai ser aqui essa em São Paulo, né? Na Estação da Luz. Você está pronto para professar sua fé diante de várias pessoas, para marchar diante de Deus? Curtir aí os shows, as bandas, mas mais do que isso, né? Adorar Ele com a sua vida, com o seu louvor. Eis aí a nós. Bora lá para mais um dia de leitura. Espero você lá. Hoje, então, comecemos pelo capítulo de número 27. Amém? Deus, nós queremos te entregar, Pai, mais uma vez esse momento e pedir, Deus, que o Senhor traga para o nosso coração o intuito desse ensinamento. Mostra para nós o que o Senhor tem a revelar. E mais do que isso, nos trabalha dia após dia para que possamos realmente mudar as nossas vidas através da leitura desse Evangelho. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Capítulo de número 27, Davi, mais uma vez, vai a Aquis, rei de Gate. Vai pedir refúgio para os filisteus. Filisteu, eis esse povo inimigo declarado de Israel. O que levou Davi a querer se refugiar em terras filisteias? Casos extremos exigem decisões extremas, né? Visto que Saul dizia-se amigo e logo tentava algo contra ele. Então, ele vai justamente buscar o território de um adversário, que mostra que Davi também acreditava muito que o Senhor era com ele, né? Como é que você vai entrar num lugar que você está sendo procurado ali para ser morto? Já basta ele querer ser morto por Saul, mas temer mais a Saul do que aos seus inimigos declarados? É um pouco complexa essa decisão, mostra medo, mas também mostra fé. Nós somos humanos, né? Nós somos um pouquinho de cada isso. Nós temos medo, nós temos fé, nós temos falhas. Mas Davi, ele era um guerreiro? Sim, ele era um homem guerreiro, ele era um homem segundo o coração de Deus também, acima de tudo. Mas também tinha lutas, também tinha dúvidas, tinha dilemas, tinha estratégias, tinha questionamentos, assim como eu e você, né? E até onde você está disposto a ir quando você é pressionado pelas suas circunstâncias? Eis que eu pergunto a você aí. Mesmo quando parece tudo equivocado, como que você se demonstra? Você sabe que o propósito dele vai se cumprir? Então você vai ver aqui o desafio que Davi vai enfrentar, estando ali diante do território filisteu, e quais as lições que a gente vai aprender com isso aí hoje. Vamos nos preparar para mergulhar aí mais uma vez num pouco de tensão e lógica humana. O que ele vai fazer diante dessa situação? Que tomada de decisão ele vai ter? Que ele vai fazer diante da pressão? Vamos ver qual será o destino de Davi, mais uma vez. Capítulo de número 27, verso 1. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a
perecer nas mãos de Saul. Não há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim, me livrarei de sua mão. Então, você algum dia eu vou deixar de ele me perseguir? Vou buscar refúgio ali nesse povo que é nosso inimigo. De repente, assim, ele desanima, né? Olha que doideira, né? Ele resolve que ele vai se esconder no território inimigo. Vai fugir para lá, com a intenção de que Saul resolva desistir de importuná-lo, vou colocar assim, né? E aí, dispôs-se Davi, e com 600 homens, já tinha 600, né? Lembra que tinha a caverna lá com 300, agora a gente já tinha 600 homens que estavam com ele, e ele passou a Aquis, filho de Moabe, rei de Gate. Habitou Davi em Aquis e em Gate, ele e seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, as duas lá, lembra? Ainoã e Abigail, a viúva de Nabal. E avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. É lógico, né? Estava ele ali num território filisteu, ele não ia meter o bedelho e arrumar confusão, né? Mas aí a fé de Davi também era muita, né? Porque ele podia se safar de Saul, mas não dos filisteus, né? Verso de número 5. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Eis que ele esteve ali com o consentimento do rei Aquis. Não é o rei Aquis, não, peraí. Tá certo. Com o rei Aquis, né, na cidade de Ziclaque. Ela é dada como refúgio aí para ele, por 1 ano e 4 meses. E o verso 8 vai dizer que Davi deu a enganada aí, a respeito da sobrevivência dele próprio. Olha só. Subia Davi com seus homens e davam contra os Gesuritas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra, desde Telã, da cidade de Sur, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem, nem mulher. E tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as vestes. Voltava e vinha a Aquis. E perguntando a Aquis: contra quem destes hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Gemerealitas, e ao sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem, nem mulher, para trazer a Gate, pois dizia: para não nos denunciarem, dizendo: assim Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Mas olha só, se ele estava guerreando e matando pessoas, ele estava matando em nome do exército filisteu. Então ele estava conquistando territórios e lugares para o exército filisteu. Ele estava mentindo para ele mesmo, porque Deus havia dito que eles teriam a terra prometida, mas que ela devia ser conquistada e tomada.
E não ele simplesmente escolher a própria sobrevivência e querer ficar ali quietinho, lutando a favor dos filisteus. Isso não tinha justificativa, né? Então, até que ponto a gente justifica as nossas escolhas duvidosas? Ele estava usando o que Saul fazia para ele, estando no território adversário e lutando a favor do adversário. Até quando você vai justificar algo que você tem feito de errado? Você tem entendimento que é errado. Já te falaram que é errado. Deus já te incomodou que é errado. Mas você fala, não, é para minha sobrevivência. Não, eu preciso. Eu tenho que fazer isso. Até quando? Você vai trocar o lugar de Deus por escolhas duvidosas para sua vida? Fica aí o questionamento para você, assim como ficou para Davi, que estava habitando ali na terra dos filisteus. E você vai ver que Aquis, ele confiava em Davi. Realmente, Davi era um homem honrado, né? Então, a palavra de Davi era uma palavra que tinha peso. Ele estava ali naquele local, naquele ambiente, mas e a fé dele? Estava com ele, será? Ou estava confiando na força do braço dele? Afinal de contas, ele estava lutando, vencendo os exércitos, mas matando homens, crianças, ovelhas, matando tudo, em prol de um povo pagão e de um rei que não era o seu. Visto que também que Saul não estava a seu favor, né? Mas enfim, não estava lutando em nome de Deus. Estava conquistando território apenas para um rei em específico. Vai dizer o verso 12, que Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele, por certo, aborrecível para com o povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Esse que está me honrando aqui, eles podem não gostar dele lá, mas se ele continuar aqui, fazendo o que faz, ele vai ficar aqui comigo para sempre. Vou deixar ele ficar aqui sempre. O capítulo de número 28 vai mostrar pra gente aqui o outro lado. A gente viu que Davi resolve se refugiar ali com os filisteus. E Saul, o que ele estava fazendo nesse meio da história aí? Saul também estava desesperado, tá? Saul aí, ele viu que Davi estava lutando a favor dos filisteus, então ele temeu muito. Ele falou, Davi é um ótimo guerreiro, lutando contra os nossos inimigos, e agora dançamos. Então, em total aí desespero, sabendo, né, que ele foi avisado pelo profeta Samuel antes da morte dele, né, que a gente viu que ele morreu, aí no capítulo de número 26, 25, mas a gente vai ver que Deus não estava falando mais com Saul. Então, diante desse silêncio total, sem ter uma orientação de como que ele ia fazer, ele resolve fazer algo totalmente no caos ali da espiritualidade total. Ele resolve consultar um médium. Se perdeu totalmente. Ele resolve que ele vai confiar em outros deuses. Ele vai seguir por uma desobediência. Ele vai seguir por um lado sombrio. Ele vai deixar o desespero tomar conta dele. E ele vai recorrer a esse médium, olha só a doideira de Saul, para pedir que o espírito de Samuel venha falar com ele.
ele misturou as bolas tudo aqui, né? Ele vai pedir para que o espírito de Samuel venha falar com ele. E nesse meio tempo, ele vai encontrar o Espírito de Deus. E aí, o que ele queria era um consolo, ele queria uma palavra amiga, mas ele vai trazer para si o juízo divino de Deus. Deus já tinha se afastado dele, mas diante dessa busca, dessa prática que desagradava a Deus, aí que Deus fica mais bravo ainda. E aí como que as escolhas que a gente faz, muitas das vezes errada, pode aí refletir na nossa vida lá na frente. Mesmo diante da dificuldade, cuidado com as escolhas que você tem feito, cuidado com as decisões. O medo é a ausência de fé. E quando a gente está com medo, a gente normalmente se afasta do propósito de Deus nas nossas vidas. E o que você faz diante do medo? Como que você deve agir diante do medo? Vamos aprender então agora com os erros de Saul e presta atenção nas lições que a gente vai ter aqui sobre obediência, fé e confiança no Senhor. Amém? Verso 28 vai começar assim. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Olha, a confiança em Aquis estava tamanha que ele queria colocar, a confiança de Aquis em Davi estava tamanha que ele queria colocar ele como guarda pessoal. O rei dos filisteus, ele queria colocar Davi como guarda pessoal, porque ele estava vencendo todas as batalhas em nome dos filisteus. Ele falou assim, então esse cara, ele tem que virar meu braço direito. E aí muda a página, muda a história, vai dizer, ó, a história de Saul, como eu falei para você. Já Samuel era morto, a gente viu no capítulo 25, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desenterrado os médios e os adivinhos. Como eu falei, ele foi atrás deles, né? E ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Seunem. Ajuntou Saul todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo profeta Urias, se ele permaneceu em silêncio. E eis que o exército filisteu estava acampado ali, ao redor da cidade em que Saul estava. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, que era uma médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. A gente conhece alguém. Se quer uma mulher médium, a gente conhece nessa cidade. Então, Saul, o que ele vai fazer? Ele vai se disfarçar. Vai que eu vou colocar umas outras roupas, né? Pode ser que eu consiga ficar irreconhecível. Olha só. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, para proteger ele, né? E de noite chegaram à casa a mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromância. O que é necromância?
é a consulta a pessoas mortas. E me faça subir aquele que eu te disser. É o que eu falei, ele estava apelando aí para umas coisas proibidas, né? Umas práticas que não agradavam a Deus, né? Uma ilusão ali. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? De cara, bate pronto, a mulher já viu que quem estava ali era Saul, não adianta ele estar disfarçado, né? Ela sabia que ele havia eliminado os médiuns, e como é que ele estava ali? Para ela exercer a profissão dela e ele simplesmente matar? Ela também temia pela própria vida. Então, Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Ele estava ali para consultar mesmo uma médium, né? Fica tranquila, minha filha, faz seu serviço de vidente aí, que eu não vou fazer nada com você. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Você quer consultar quem? Fala para mim. Qual morto? Respondeu ele: faz-me subir a Samuel. Ela queria consultar Samuel, que havia morrido aí no capítulo 25, que você viu. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu: a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Eles não tinham certeza que era Samuel. Aquela mulher estava tendo uma visão e ela estava vendo alguém ali, um homem, vestido com uma capa. Samuel disse a Saul: olha, está dizendo que era Samuel mesmo que estava lá, hein? Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus me desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que me reveles. Gente, essa prática não é comum. Deus não usa aqueles que não são deles, né? Mas aqui você vai ver um momento em que o Senhor vai falar através dessa médium. Deus falou através de uma mula. Por que ele não vai falar através de uma médium? Satanás também imita aos seus. Ele conhece, ele vê, acompanha o que a gente faz dia a dia. Então essa coisa de, eu vou consultar um médium para o médium me falar. Satanás, ele acompanha todo o nosso decorrer do nosso dia a dia. Mas ele também usa a boca de pessoas que não são dele, não são de Deus, para exaltar o próprio Deus. É, isso mesmo. Ele também, não sei se você já teve alguma experiência assim. Eu tinha uma amiga que a mãe dela era umbandista, né? E ela era muito minha amiga. E nessa situação em que eu estava, ela falou para mim que ela ia jogar búzios ali para mim. E ela falava que eu tinha 15 anos, eu ia ter um futuro com Deus. E eu ia viver uma vida muito plena. Até aí, né? Você fala assim, beleza, né? Eu sou uma pessoa de Deus mesmo, eu vou viver uma vida muito plena. Mas ela disse que o meu lugar não era ali. Não era ali com eles.
Por mais que fosse minha amiga, que eu frequentasse a casa dela, ela viu que o meu lugar não era ali com eles. Eu passei por um momento na minha vida em que eu tive visões, eu ouvi a voz, e a gente não quer ouvir que a gente está vendo um demônio, que a gente está vendo uma manifestação que não provém de Deus. Então, às vezes você busca respostas, assim como Saul, em coisas que são mais fáceis, em coisas que parecem ser melhores. Mas aí o próprio Deus se manifesta através daqueles que não são dele, para mostrar que o seu caminho não é aquele, que ele não quer você naquele lugar, que ele tem algo muito melhor e maior para você. E foi com aquela certeza que eu saí daquele lugar, de que o caminho que eu tinha que seguir era com Deus, que eu não tinha mais que ter medo daquilo que eu estava vendo ou estava ouvindo, simplesmente devia seguir a minha rota com o Pai. E assim foi. Eu não tive, não tenho mais, né? Não vejo, não ouço mais nada nesse sentido. Mas foi como se dali realmente tudo cessou. E tive uma caminhada linda com Deus, como estou tendo, né? Então, realmente, tem situações em que Deus vai usar pessoas que não são, mas para exaltar Ele próprio. Voltando aqui nessa médium que está ali tendo a visão de estar vendo Samuel e Saul ali desesperado falando que precisava de um auxílio de Saul. E o que Saul vai dizer? Por que, pois, a mim me perguntas, vistos que o Senhor te desamparou e te fez teu inimigo? Você está perguntando para mim, mas você sabe que Deus não está falando com você. Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera, tirou o reino de tua mão. Eu já falei isso em vida com você, Saul. Por que você está batendo cabeça? E deu ao teu companheiro Davi. Eu falei para você que você não era mais ungido do Senhor. Para que você ainda está batendo cabeça? Como tu não deves ouvidosa voz do Senhor, e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor te entregará também a Israel contigo, nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Então, o que Samuel disse, olha, você quer uma resposta de Deus? A resposta que eu tenho para te dar é que você vai perecer. Amanhã vocês vão perecer. Vocês serão entregues nas mãos dos filisteus. Qual foi a reação de Saul? De súbito caiu Saul, estendido por terra, foi tomado por grande medo, por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. E aproximou-se de Saul a mulher, e vendo Asás perturbado, disse-lhe, eis que a tua serva deu ouvido à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças a caminho. Come essa comida, meu filho, para você seguir viagem. Porém, ele recusou e disse, não comerei. Mas os seus servos e a mulher os constrangeram, e ele a atendeu. Levantou-se do chão e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se, matou, tomando farinha, a amassou e cozeu bolos asmos. Então ela fez ali uma boa refeição para os 2 homens e para Saul, né? 3, 4 com ela. E os trouxe diante de Saul e seus servos, e eles comeram.
Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Então, olha só que coisa, né? Saul ali, depois de ouvir essas palavras, ele teve grande medo e as forças dele foram se esvaindo, porque ele não havia comido nada e a vontade que ele tinha era de ficar ali naquele lugar. Ele chegou a deitar, mas a mulher: não, meu filho, bora, reage, vamos, come, levanta, você tem que seguir viagem. E assim foi. Agora, capítulo 29, voltamos para a história que nós estávamos, né? Nós começamos de Davi, falamos de Saul, agora voltamos para Davi de novo. Eis que Davi estava ali, junto nos exércitos dos filisteus, a gente viu no comecinho do 28, e pronto para guerrear. E Aquis querendo colocar ele ali como guarda-costa. E aí, diante dessa situação, o que Davi seria? O guerreiro aclamado de Israel? Ou um traidor que lutaria contra o seu próprio povo? O que ele estava fazendo ali? Mas o mais importante, o que Deus estava fazendo para poder usar dessa situação para cumprir os seus planos? Ele mesmo se colocou nessa roubada, foi. Mas Deus trabalha os seus planos até nas coisas erradas que a gente mesmo se coloca. O destino dele está traçado para as nossas vidas. A gente vive as consequências dos nossos erros errados? Vivemos sim. Mas nós também seguimos com a presença de Deus em nós. E o que Ele tem para nós há de se cumprir. Eu creio. Mas voltando à história, né? Você vai ver Davi com os filisteus e os líderes vão começar a questionar a presença de Davi no meio do exército. Eles não vão gostar. Então aquilo ali vai se tornar um dilema do próprio Davi, né? Ele vai lutar contra o seu povo ou ele vai trair o seu povo? Porém, o Senhor ele vai usar dessa crise uma oportunidade para mostrar a ação divina na vida aí de Davi. Vamos lá caminhar para resolução aí dessa tensão, dessa dúvida. Vamos resolver essa situação e aprender aí mais uma vez sobre como Deus nos protege nos desafios em meio a tantas coisas que são complexas, né, para nós. Bora lá. Capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca e acamparam-se os filisteus junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Então estavam na última galera lá. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje? Então, estava ali os príncipes todos reunidos, reconheceram Davi, porém eles não quiseram que esses hebreus estivessem lá. E aí o rei Aquis vai falar: não, gente, ele tá comigo aqui há muito tempo, né? Até o dia de hoje, pode ficar tranquilo. Ele tá aqui comigo.
Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e lhe disseram: faze voltar esse homem, para que se torne ao lugar que lhe designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça como adversário no combate. Pois de que outro modo se reconciliaria com o Senhor? Não seria porventura como o seu Senhor? Não seria porventura, li errado ali, com os cabeças destes homens? Então, os príncipes, os filisteus, falaram assim, ó, pode mandar ele voltar, pode voltar, porque ele pode querer se reconciliar lá com o pessoal dele, e aí ele pode querer lutar contra a gente. Não vamos deixar ele seguir com a gente, não. Não é este aquele Davi de quem uns outros respondiam? Saul feriu a milhares, porém Davi feriu a 10 milhares. Você tá doido? Esse cara venceu um monte de gente. Ele não vai lutar com a gente, não. Se ele mudar de lado no meio da guerra ali, estamos fadados ao fracasso. Então, Aquis chamou a Davi e lhe disse: tão certo como vive o Senhor, reconhecendo ao Deus de Israel, olha só, tão certo como vive o Senhor, tu és reto e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado para mim até o dia de hoje. Porém, os príncipes não agradas. Então, o que Aquis quis dizer? Olha, Deus é com você, é fato, a gente sabe. Você é um homem íntegro e reto, beleza. Nós sabemos. Você tem feito o que é certo comigo, beleza. Porém, os príncipes não querem que você lute a batalha com a gente. Simples assim. Então faz assim, ó. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não desagrades os príncipes dos filisteus. Gente, que loucura! Já parou para pensar? Simplesmente Aquis fala assim, olha, faz assim, volta lá pro exército inimigo, você estava ganhando aqui com a gente, né? Mas é melhor você voltar para lá e lutar do lado de lá mesmo. E o próprio rei dos filisteus manda, dos príncipes, né? Porque não era um só que mandava no povo ali, né? Eram vários, como foi falado, vários príncipes, né? Que mandavam naquele local. E ele manda ele voltar, simplesmente. Retorna, meu filho. Então Davi disse a Aquis: porém, que fiz eu? Ele não estava entendendo nada. Ele fala: o que aconteceu? Por que eu não posso estar aqui com vocês? Estava tudo certo. Ou o que achaste no teu servo desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis a Davi: bem eu sei, e que, na verdade, os meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram: não suba conosco a batalha. Então, Aquis falou assim, olha, não é eu, é os outros. Eu não tô dizendo que eu não quero que você fique aqui comigo. Por mim, você ficaria. Você, para mim, é como um anjo. Olha o que você tem feito aqui. Mas os príncipes não querem que você guerreie conosco. Então, segue a sua viagem. Vá em paz. Versículo 10. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada, com os teus servos que vieram contigo, e levantando-vos, logo que haja luz, parte. Então Davi, de madrugada, se levantou, eles os seus homens, para partirem e voltarem à terra dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram a Jezreel. Eis que a batalha ia acontecer. E Aquis libera ele sem fazer nada contra a vida dele. Olha como eu falei. Como que Deus usa a situação adversa para poder agir ao nosso favor. Aquilo ali,
um pouco estranho, né, complexo, teve um propósito imediato de que Davi retornasse ao povo hebreu e pudesse lutar com eles contra os filisteus. Hoje, o dia de número 105, a gente vai só até o 29. Vamos seguir então agora com o Lucas, capítulo 13, do 1 ao 22. No capítulo anterior, né, nós vimos que nós precisamos reconhecer os sinais da vinda de Cristo. É necessário nos esforçar contra o nosso adversário de nossas vidas, Satanás, e lutar contra ele. E no capítulo de número 13, a gente vai ver Jesus trazendo aí à tona mais uma vez a importância sobre o arrependimento, né? A necessidade de realmente a gente se voltar para Deus. É preciso. A gente vai ver algumas parábolas aí, ele curando uma mulher. Enfim, vamos concluir o capítulo falando aí sobre Jerusalém e o desejo de Jesus de reunir o seu povo num só lugar, né? Mas infelizmente eles o rejeitando. Bora lá. Capítulo de número 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios e os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Eles estão mais errados por fazer isso do que a gente? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Independente de quem faz sacrifício ou quem está dentro da casa de Deus e não se arrepende. É simples assim. Vocês também passarão pelo juízo. Todos nós, né? Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mais uma vez, a necessidade do arrependimento. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola, a parábola da figueira. Tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos tenho procurado fruto nessa figueira, não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente, porque está, ocupando ainda inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ele ponha estrume, vou adubar ela, vou trabalhar nela. Não corta ela não. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado. Então assim, voltemos. Então, Deus dá um prazo para que você frutifique. 3 anos. Quanto tempo você tem de crente? É você aí. Quanto tempo você tem de crente? Eu falo para você, eu tenho acho que uns 20 e poucos anos de crente. Não fiz a conta certa ainda, mas eu tinha 12. Às vezes não escrevo a minha idade, né? Não tem importância. 12, 22, 32, 34, 35, 38. Então, tenho 22 anos de cristã. E eu trouxe algumas pessoas para Cristo, sim. Alguns eu só preparei a terra para que eles pudessem florescer. E fico muito feliz em ver aqueles florescendo, né? Tenho uma amiga, muito minha amiga, né? Que pude plantar na vida dela, que foi a Jéssica, e hoje ela é líder da intercessão em Volta Redonda.
na Família Viva em Santa Cruz, né? Nossa, nós fizemos uma casa de promessa, ela participou de uma casa de promessa. E foi o único fruto que vingou. Mas assim, eu fico lisonjeada, né? Eram 10 mulheres, mas eu fico feliz por esse fruto. E você? Tem trabalhado? Tem feito algo? Tem pregado? Você não precisa estar numa igreja, você pode falar no seu serviço, no ponto de ônibus, no postinho de saúde. Não tenha vergonha. Às vezes é tudo que a pessoa precisa. É tudo que a pessoa quer. Uma oração, um abraço, um momento. Faça o seu id, cumpra a sua vontade. E se você tem 3 anos e você ainda não frutificou, arruma um jeito de se adubar. Vá buscar o estudo, vá buscar a leitura, para você se preparar e se capacitar, para você ter mais entendimento. Tenho certeza que você, se está aqui acompanhando com a gente, muito mais de 3 anos tem de crente, né? Então, ó, bora seguir, meu filho, bora. Verso de número 11. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito. Jesus vai curar essa mulher encurvada num sábado, vai causar escândalo, né? Porque os judeus guardam o sábado. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado, né, quem estava ali coordenando os trabalhos, de ver que Jesus estava curando no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende de manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava, e todos os gloriosos feitos de Jesus, a todos os gloriosos feitos de Jesus que ele realizara. Então, ele realmente ia de encontro com os líderes religiosos, indagava eles e mostrava: meu filho, as regras são importantes? São, mas há momentos em que você deve fazer o que Deus mandou você fazer, independente de você falar: hoje é feriado, hoje é sábado, hoje eu tô de pijama, você não tá dentro de um templo, essa pessoa aqui, ela não é da minha mesma religião. Você pode convidar ela para aceitar Jesus. Aceitar Jesus não está vinculado a frequentar tanto tempo a casa de Deus, a estar no local correto. Você pode ser canal aonde você estiver. E deixe ser. Não deixa Satanás confundir sua mente, não. E deixar você hipócrita. Pelo contrário. Se mostre aí disposto a fazer o que ele nos colocou. Hoje até o 22, né? 18. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus. E aqui o compararei? Agora a parábola do grão de mostarda. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu. Fez-se árvore, as aves dos céus aninhar-se nos seus ramos, e disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém.
Então, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante ao menor grão, mas que quando cuidado, plantado, ele cresce, ele vira árvore, a maior das hortaliças, a mostarda. E as aves chegam a fazer ninhos numa hortaliça. Então, o menor pode vir-se ao maior no reino de Deus, não para autoexaltação, mas para Deus trazer abrigo através dele. Deus aninhar pessoas, Deus trazer conforto para pessoas através dessa pessoa. Amém? Finalizamos aí. Tem o fermento. O fermento aqui, você vai ver que a mulher, ela tomou 3 medidas de farinha, que são grandes, e uma porção de fermento, ela é menor. O fermento é pouco, a farinha é muito. Só que quando misturados os dois, a massa cresce. Farinha e fermento, mesmo que sendo em pequena proporção, você põe uma xícara. Você põe 3 xícaras de farinha, 2 xícaras de farinha, quando você vai fazer um bolo, para uma colherzinha de sopa de fermento. Então, por mais que ele seja menor, ele exerce uma influência enorme sobre toda aquela massa. Ele penetra sobre aquela massa, ele influencia em todas as áreas daquela massa, e aquela massa cresce, ela expande. Assim é o Evangelho. Ele parece pequeno, mas ele vai penetrando em nossas vidas, ele vai transformando todas as áreas da nossa vida humana. Parece insignificante aceitar Jesus, parece algo simples. Levanta a mão, vou à frente. Mas é algo enorme diante do reino de Deus. É isso, então. Finalizamos, então, hoje o dia de número 105. Fico grato pela sua vida. Espero que você esteja compreendendo mais a palavra. E espero te ver na próxima, aí no dia de número 106. Tchau, tchau. Tchau, tchau.